Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Conforme o episódio de hoje no site, vambora. O milagre feito pelo Homem de Milley. Bela tradução. Foi a tradução do texto do Neil Ferguson para o Milley's Man-Made Miracle, o milagre. Começamos bem, graças a Deus, já com anglicismo top, man-made. Pois é. E aí, cara, a gente vai falar desse artigo incrível feito pelo João Rafael Rodrigues Santillo no Substack. Colega nosso, fera aí do Substack também. Pois é. Fez um artigo detalhando o plano real argentino. Cara, muitos já estão pedindo a gente, pô, fala sobre o milagre argentino e tal. Qual foi o ano que você foi na Argentina? Tem o quê? Foi em abril, eu acho, né? A gente estava lá em abril. 4 meses. Graças à revista Valete, que você deveria comprar se você mora em São Paulo. E, cara, as estatísticas estavam muito boas. Só entra estatística boa sobre a economia do Milley. Sim. Né? O próprio Neil Ferguson tá fazendo esse artigo aqui. E, cara, o Santillo aqui resumiu muito bem. Resumiu muito bem. E o Brasil tá como, segundo o Estadão? Empobrecendo, né? Comparativamente, né? Graças a Deus, né? Tipo, podia ser pior. A gente só tá ficando pra trás, né? Mas isso é meio que empobrecer, né? Se todo mundo... Se todos os seus vizinhos ganharam 10 reais, você só ganhou 5, você empobreceu, porra. Exatamente. Comparativamente, né? Exato. Então... Enfim. Então, cara, a gente vai passar mais pela parte que o Milley fez. Esse texto aqui ele começa com um resumo bom do contexto geral de por que a economia da Argentina... Estava uma porra esse tempo todo. Aí fala a dívida externa nominal da Argentina era muito mais alta, eles tinham as reservas da Argentina muito mais baixas, entendeu? E aí o governo ele era pressionado por inflação muito grande, causada por irresponsabilidade fiscal, esse tipo de coisa. Mas aí entra... o Javier Milley, né? Entra o leão. Michei. É louco. É libertador com as costeletas largas. Ele tá libertando... Como San Martín, né? Sim, tá libertando o povo argentino de la casta política. Ou então como San Martín, né? Ou como o pessoal, né? Nariz em pé do Leblon falaria San Martin. Ele morreu na França em defesa do povo do Leblon, né? Então... Sim, exato. Mas vamos lá. Nesse cenário macroeconômico conturbado, uma coisa era certa. Nada no país poderia avançar sem que a inflação fosse controlada. Todo o esforço de seu governo seria centrado nessa questão. E para Milley, o culpado era claro. No hay plata, disse o presidente em seu primeiro discurso recém-impossado, indicando que ele partiria para cima da leniência fiscal de seus antecessores. Não, a Argentina estava vindo realmente ali o Covid com o Alberto Fernandes, cara. Você não consegue achar um argentino que passe a mão na cabeça dele. Sim. Foi Enfim, a Argentina já vinha, né, do excesso de gasto aí, cara, pra garantir, né, o mínimo de sustento, puta, pressionou muitas contas e aí, mano, descaralhou a inflação total, assim, né? Então... Pois é. Você vê aqui, a inflação anual na Argentina até em 2017, estava há bastante tempo, já estava muito mais alta do que no Brasil. Eu acho que é absurdo, porra. 24? Isso é o ano, né? Cara, não tem inflação de 24% no Brasil desde os anos 90, eu acho. Muito tempo. Eu acho que, tipo, alguns anos ali do final do governo da FHC chegou a ter essa inflação bem alta. Uhum. Mas nos tempos mais recentes, o ano mais alto foi da Dilma, 2015, se eu não me engano, a inflação foi 15%. Isso aí já é brutal, já, pô. O valor do dinheiro desaparece, né? Exato. E você vê, 2023 estava em 211%. Então, o valor do dinheiro virou 1/3 do que ele era no começo do ano ao final dele. Os argentinos, eles tiveram um gostinho da última grande crise, né? Assim, que eles tiveram... foi o Curralito lá, de la Rua, no final dos anos 90, assim, os argentinos também, cacete, tiveram uma série de medidas bem bizarras, assim, pra tentar controlar a inflação. E aí, filho, muito tempo que eles não vivenciaram isso, vivenciaram de novo e destruíram o Alberto Fernandes, que era o kirchnerista sucessor da Cristina Kirchner, pasmem. Mas aí eles acabaram votando por uma reação forte, né, depois do todo, assim. Exato. E aí, cara, o que o Milley fez pra conseguir controlar a inflação? Aqui mais pra frente vai ter os resultados positivos que ele conseguiu, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi o câmbio. Então, governar a Argentina, controlar o câmbio. E aí, ele desvalorizou o peso argentino 50%. A gente chegou a pesquisar isso quando a gente estava escrevendo texto sobre a Argentina para a Valete. E ele estabeleceu esse crawling peg, que que foi algo feito no plano real. Então, ao invés de você ter o câmbio fixo, você tem o câmbio desvalorizando fixamente, entendeu? Uhum. Então, ao invés de ser... Uma paridade... Lá, quando a gente foi, né? Agora começou a soltar um pouquinho já, né? O dia que a gente voltou foi o dia que começou a soltar. Mas estava uma paridade, era como se fosse 100 pesos fosse um dólar, né? Mil pesos fosse um dólar. Era uma coisa assim, 1000 pesos era um dólar. Tava bem caro. Puta que caralho, a gente, meu irmão, foi... Gastou um dinheiro comendo carne. E aí a gente comeu tanto assim, só tava ridículo assim. Mas enfim. Mas enfim, aí em segunda...
Beleza, isso aqui... Vamos ler esse texto um pouco ótica do Brasil, né? Porque a gente vê, o Brasil tá empobrecendo. O Estadão falou, fala aqui, o FMI fez um estudo que mostra que o Brasil se aproxima cada vez mais da metade mais pobre do mundo, né? E, de novo, o Brasil meio que passou por mais uma década perdida entre 2014 e 2024. Então, vamos ver, né? O que o Milei tá fazendo na Argentina que a gente pode aprender pro Brasil? Coisa de dólar não é mais uma questão pro Brasil, basicamente, né? Até onde eu sei, o Brasil não tem problema de reserva ou de dívida externa há bastante tempo. Apesar de que o Santillo trouxe essa estatística aqui que eu não sabia, né? Que a dívida externa nominal em porcentagem do PIB brasileiro, ela tá bem alta. Tipo, não é que ela tá bem alta, né? Mas ela tá mais alta do que eu esperava, né? É, pelo que foi vendido, né? Eu me lembro quando a gente era garoto, o Lula gostava muito de falar que... Não tem mais dívida externa nesse país. Exato. É tudo irreal. Pois é. Até parece que ele... A imitação do Lula tá ficando cada vez mais exagerada. Né? Enfim, eu não tô bem hoje, não. Enfim, galera, segue. Então, teria passado numa dívida externa nominal de quase 50% aqui em 2002, quando o Lula assumiu, pra 15% lá pra 2008. Que eu lembro disso. Sim, eu me lembro disso. E aí agora já tá de volta em 30%, né? Então aumentou, eu não sabia dessa. E a Argentina sempre manteve muito mais alto, né? Então aqui o eixo Y dos gráficos está diferente. O da Argentina, o ápice aqui, que chegou em 2003, foi 150%. Então muito... Cara, você ter dívida externa 150% do PIB, você tá muito fodido. Caralho, como é que volta disso, né? Rolou aí um perdão, né? Como chama? Haircut, né? Haircut bizarro, né? Não é possível. Porque não tem volta disso, né? Só, sei lá, igual o Botafogo. Eu sempre vou dar esse exemplo. Igual o Botafogo, que tava fudido também. O John Texas salvou o clube, né? Mas o John Texas não comprou a Argentina, né? Pois é. E agora chegou a chegar a 75% no passado recente, aqui na pandemia. Então 75% é muito mais do que o Brasil já foi em qualquer momento. Pô, seu pior momento. E começou a baixar de novo, mas enfim. O Brasil não tem problema com câmbio, então acho que essa parte do câmbio talvez seja menos importante. Né? E o Brasil já meio que passou por isso na época do FHC, entendeu? Então a gente tem essa... Já passou essa etapa, né? E hoje em dia o câmbio não é problema, né? O câmbio no Brasil flui, né? Da forma... Exato, o câmbio ele não é fixo, né? Não ele é fixo, flutuante. Ele é flutuante, então... Pois é. Entende o que é homeostático? Enfim, em seguida, o conjunto de medidas de Milei foi uma combinação de ajustes orçamentários com reformas microeconômicas. Esse último ponto é importante ressaltar, dado que os preços não são um problema exclusivamente monetário. Então, tipo, o preço tá alto, a inflação tá alta, não é só uma questão de, tipo... Moeda, né? De moeda. Tem uma questão de oferta também, né? Caralho, Adam Smith? Mas também estão sujeitos à oferta e à demanda. Um grande problema latino-americano é que aumenta os preços, são gargalos por parte da oferta. Altos custos na produção, como trabalhistas, de transporte e insumos, assim como regulações excessivas, contribuem para uma oferta limitada e altos preços para a população em geral, né? Então vamos lá. As reformas iniciais foram bem amplas. Então no campo trabalhista, o período de experiência, que eu imagino que é o período que você pode demitir um funcionário... Sem rescisão, né? Exato. Foi de 3 para 8 meses. Multas por demissão sem justa causa foram cortadas pela metade. E negociações coletivas se flexibilizaram, passando do nível setorial para empresarial. Então, a Argentina é um país bem sindicalizado, né? Cara, essa era a grande... Enfim, tem caras bons, né? Caras muito bons na administração. Meio fora o Milei, que é um cara bom também. De economia, né? Quem sou eu pra julgar? Mas enfim. Aí tem uma das grandes problemas assim, da economia argentina era que, pela formatação do Estado moderno argentino, né, legado do Perón, tinha muito órgão de classe e, tipo, interesse entrincheirado em facções do governo. Então, tipo, no Brasil a gente tem um exemplo claro que é a questão dos donos de cartório, né? Eles são muito organizados, são muito poderosos, você não consegue quebrar, então qualquer certidão oficial no Brasil é caríssima, né? Caríssima. Uma merda que é papel, né? Não tem custo. Mas é como se toda a economia argentina fosse tomada por isso. Então, tu não conseguia movimentar nada sem você esbarrar no... Ah, não, peraí. A minha guilda aqui tira 50 aqui. Não, a minha guilda ali tira 20. Então, era muito coisa de sindicato, mas era muita coisa de órgão também, de administração pública. Exato. Era tipo uma coisa quase fundida no sindicato com uma público misturado, também, né? Exato. Com aquela concepção sindicalista mesmo, né? E, porra, é aquilo. A gente viu o Getúlio Vargas nos anos 50, né? Os argentinos viram o Getúlio... Quer dizer, a gente viu o Getúlio Vargas nos anos 30, 40... Nos 50... Vê uma versão light. Bem light, né? E aí os argentinos não, viveram nos 50, 60, entrando nos 70. Então é uma parada bem mais recente, assim, bem mais tardia, mais intensa, né? E fica mais esclerosada, né? Porque, tipo, é uma ideia dos anos 30, né? Mas é interessante, né? O Perón era ministro do Trabalho, né? O ministro do Trabalho do Vargas era o João Goulart. E ele nunca chegou a governar de fato, né? Então imagina, é como se
o Vargas da Argentina fosse o Jango, sabe? Fazendo uma livre associação aqui. Livre associação, mas perfeito. Como assim? Mas eu acho que as ideias têm tempo e elas esclerosam com o tempo. O Brasil entrou na ideia do trabalhismo cedo, junto com quem inventou, relativamente cedo, né? 8 aninhos depois. Quem inventou? A Itália, né? Não vamos entrar em detalhe. A Argentina entrou 40 anos depois, né? Então entrou de uma forma bem mais vagabunda. E não conseguiu desassociar isso durante a ditadura militar, né? A gente, na matéria que a gente mandou lá pra revista da Valete, que agora já é de alguns meses atrás, a gente foi mais... O Pessoa até escreveu essa parte, indo dos planos de liberalização fracasso a fracasso, né? Que ninguém nunca conseguiu dar conta mesmo, quebrar esses interesses. E hoje o cara que tá fazendo isso lá é o ministro da Eficiência, que é o Alfredo Sturzenegger. E, cara, é um... colocar Cara gabaritadíssimo, né? Eu ia falar um picão da economia, né? Você, obrigado por ter elevado o nível desse programa. Mas é um cara formado no MIT, né? Enfim. Pois é. Enfim, aí na saúde ele facilitou a entrada de novos operadores de plano, eliminando o requerimento de aprovação pela Superintendência de Serviços de Saúde e acabando com o rígido controle de preços. Eu achei essa parte interessante aqui. Contudo, nessa área, Milei já mostrava seu pragmatismo. Após um aumento inicial de 40% dos preços de plano de saúde, o governo limitou o aumento de preços pela inflação. Então, tipo, ele viu que meio que liberalizou demais, ele foi lá e falou, não, na verdade vamos voltar uma restriçãoção. Nossa, que é igual o negócio do crawling peg do câmbio, né? Ao invés do Milei fazer uma transição direto pra, tipo, câmbio flutuante, que só seria insano, ele falou, não, vou fazer um crawling peg, sabe? E aí depois... Vamos fazer um crawling peg um pouquinho, a banda um pouquinho maior, de valorização um pouquinho maior. Aí depois solta. Tava 1.000 pesos, $1, e aí agora tava indo pra, tipo... 1.000 pesos entre $1 e 4 centavos e $1 e 12 centavos. Aí provavelmente ia soltando devagarinho assim até chegar no ponto que, enfim, deve ter um ponto ótimo. Que seria o ponto do câmbio flutuante. Flutuante, né? Já eu não sei onde é que é. Mas, só vai descobrir uma vez que soltar, né? Mas outra flexibilização importante e famosa foi nos aluguéis. A Argentina contava com uma legislação extremamente rígida nessa área, similar à que o Brasil tinha até os anos 80. Ela limitava reajustes anuais a uma combinação da inflação com a variação salarial, obrigava contrato de 4 anos, que é um contrato bem longo, né? Quanto é o do Brasil? 30 meses, geralmente. 2 anos e meio. Né? Ainda é longo. Ele tem de 15 também, uma comercial que é 4 anos aqui no Brasil. Mas, enfim, uma dica aí. Aluguel comercial no Brasil é uma merda, hein? Ó. Será que é por isso que tem tanto imóvel comercial parado? Mas é muito favorável pro locador, né? O locador pode forçar a renovação e tal, é uma merda. Não recomendo investir dinheiro nisso não, enfim. E proibia contratos em moeda estrangeira. Esse negócio de moeda estrangeira é engraçado, cara, porque na empresa que eu trabalhava, tinha um escritório na Argentina na época do Fernandes, que tava em inflação fodida. Aí eu cheguei pra um cara e perguntei, cara, como é que funciona o negócio do contrato? Porque tu vai fazer um contrato milionário, aí a porra tipo... Aí o contrato vai durar 1 ano, aí já desvalorizou a moeda em tipo 80%. E aí ele falou, garoto, você é muito garoto. Você acha mesmo que o contrato é feito em peso? O contrato era em dólar. Mas isso é só pra aluguel, entendeu? Porque a empresa era uma empresa de serviço, entendeu? Então, tipo, pagava aluguel. Sim, o aluguel pagava. Mas tô falando pro serviço da empresa. Pro serviço que vocês oferecem. Entendeu? Então, tipo, a tendência do país com hiperinflação é que ele meio que já vai se dolarizando pelas beiradas, né? E se você tentar travar, você gera o câmbio legal, né? Que era uma pica que o Santillo não entrou, né? Cara, eu me lembro, cara, de quando eu era bem criança, os meus pais falavam algumas coisas de aluguel em dólar, cara, sabia? Ou então comprar imóvel... Comprar imóvel era em dólar, cara. Eles cotavam em dólar. Pra você ver, né? O legado aí da hiperinflação brasileira. Isso eu sei que isso foi, cara, até beirolado assim do governo do Collor, cara. Ou seja, foi até, sei lá, anos 90, né? Chegou aos anos 90 comprar imóvel em dólar. Pois é. Enfim, é isso. E aí era muito regulamentado. Com o Milei, todas as partes do contrato de aluguel passaram a ser negociáveis. Como se espera pela teoria econômica, a desregulamentação de um setor excessivamente regulamentado como esse fez com que a oferta de imóveis aumentasse. Consequentemente, o preço dos novos aluguéis se reduzissem. Estima-se que a nova oferta provocou uma queda de 30%, 32% no preço real dos aluguéis em Buenos Aires, né? Então, o preço caiu em 1/3. Isso é brutal. Aí você vê, né? Nego insiste na política retardada de aluguel. Até hoje, lá em Nova York, a gente fez um episódio sobre o candidato a prefeito bem progressista, aquele Zoran Mandani. Uma das propostas dele é controle de aluguéis, sabe? E a gente comparou com a Argentina no episódio dele, né? Porque todo mundo ficava comparando com a Argentina, sabe? Cara, eu não na vez que a gente foi, tá? Mas uma pessoa que eu conheço, tinha ido pra Buenos Aires um pouco antes e conhecia uma brasileira lá
que tava tirando onda que pagava, tipo... Sei lá, cara, em algum esquema dele de aluguel social. Ela fala, não, meu aluguel no mês aqui é, tipo, $15. R$100 o aluguel. E é brasileira, né? Ainda estudava lá também, né? Tem Aquela muito mamata da medicina, né? É, mas eu não sei se eu nem sei nem se ela fazia medicina, cara. Ela só pegava a vaga garantida mesmo. E nem lembro. Nem sei, nem o curso eu não lembro, entendeu? Mas ainda tinha isso, assim, né? Que a Argentina disponibilizava a vaga até para estudante estrangeiro, cara. Pois é. Enfim, o ajuste. Milei ficou mais conhecido no exterior pelo forte ajuste fiscal que realizou. Repare que utiliza a palavra ajuste, não corte. Muitos pensam que o ajuste foi realizado apenas cortando gastos. No entanto, o superávit experienciado pelo país no ano passado se deveu também ao aumento de receitas, algo comum no início de ajuste em um período inflacionário, combinado com o aumento de gastos e taxas menores que a inflação. E aí, o que ele está explicando é... Isso é curva de Laffer? Não, a parada que ele está explicando aqui é... Na verdade, o Milei não precisou cortar as coisas. Ele só diminuiu o ajuste. Então, a coisa nominalmente continua crescendo, mas no ponto de vista real é como se você fizesse um corte, entendeu? É. Então... Congelamento, né? Ou um... Exato. Exato. Não chega a ser um congelamento. Que cresce, né? Mas... Que cresce. Mas em termos reais já acontece um corte. Desvalorização. Então, tipo, fica aí a lição pro Milei, pros futuros Mileis aí do mundo. É tipo, cara, você tá com inflação pra caralho, você consegue fazer corte sem nem cortar. É. O próprio Arminio Fraga tava falando isso no Twitter um dia, né? Tava tipo, aí o salário mínimo brasileiro precisa ser reajustado abaixo da inflação por 5 anos. É isso. Ele não falou de congelar, não, por 5 anos, cara. Talvez fosse congelar. Ele falou pra congelar por 5 anos. Eu falei, caralho. Brutal, exato. E brutal, o que o Arminio Fraga tá falando não é que, tipo, a gente precisa congelar aqui. Não, o Arminio Fraga tá falando que tem que diminuir. Só que ao invés de você diminuir de uma forma brusca, você diminui de uma forma brusca, né? Só que ninguém pode falar que você cortou, né? Exato. Porque, tipo, você diminui de uma forma velada. Porque pode ser brusco, né? Tipo, você reajustar a base da inflação pode ser bem brusco, mas ninguém vai poder falar, cortou. Pois é. Cortei, não. Eu ajustei. Pois é. Enfim. Assim é possível, mas não garantido, fazer um ajuste sem cortar gastos, apenas limitando o crescimento do orçamento abaixo da inflação. Que é um corte de gastos, do ponto de vista real. Soft. O primeiro corte sendo subsídios à energia elétrica. E aí, ele tava falando aqui que, basicamente, o subsídio de energia elétrica, cara, chegava a 2,4% do PIB. Num esquema que o governo pagava a conta de energia das pessoas. E aí, o Milei conseguiu diminuir isso grandemente. Achei bem interessante. Acho que o mais engraçado desse benefício aí, cara, é que isso explica um pouco do êxito do Milei no interior. Extremamente retardado, assim. O benefício ainda era concentrado em Buenos Aires e redondezas. Sim. Então, tipo, se você mora... Era como se o cara, tipo, pobre lá das províncias da Patagônia, o cara lá de Entre Rios, né? Córdoba, provavelmente era bem acessado também. Mais acima ainda, lá, Carramarca, o caralho, é o Chaltén. Esses caras subsidiavam a energia de nego rico na capital. Então, só era uma parada burra, draconiana e exagerada, assim, né? Pois é. Enfim. E depois... Fala o percentual do PIB, pô. Então, 2,4%, eu falei. Aí. Outro Brutal. mito frequentemente repetido é que Milei cortou os programas sociais. Aqui há de se fazer uma observação. Havia 2 tipos de programas sociais. Um é o Asignación Universal por Hijo, que é tipo Bolsa Família, focado em família de baixa renda, qual aumentou durante a gestão de Milei. Algo compreensível para proteger os mais vulneráveis numa situação de contração orçamentária. Que eu acho que é uma bela lição aí, né? Governamental. Social, né? Que é tipo, cara, se tu estiver fazendo corte, aumenta pra quem é fudido mesmo. Tipo... Sim. Você vai cortar, corta pra quem não precisa. Pra quem precisa, tu aumenta. Pra garantir que ninguém vai nem poder falar que você tá deixando os mais pobres passarem fome. É a verdadeira rede de segurança, né? Aquela teia de segurança mesmo, assim. Que, tipo, na fome tu não cai, entendeu? Vai ter um benefício ali pra impedir o pior, né? E o outro tipo de programa eram os planos sociais. Esse aí é o que o argentino tem reaça, ódio. Fica puto pra caralho. Tem até um nome, tá? O cara que recebe planos sociais vira planeiro, que é... A gente nem tem um nome, né? Mas seria tipo o cara que se beneficia pra caralho de auxílio social, né? Pois é. Sanguessuga, assim. Então, os quais podem ser, de certa forma, comparados com as emendas parlamentares no Brasil. Eram programas administrados por intermediários, os chamados punteiros políticos, de forma clientelista e quase mafiosa. Em suma, o governo central criava certos planos sociais com objetivos, em teoria, de beneficiar a população carente. Contudo, os responsáveis por administrar a distribuição desses planos, os punteiros, os quais, em geral, eram líderes políticos locais ou de movimentos sociais, muitas vezes cobravam favores políticos para distribuir o dinheiro.
como a participação em manifestações, por exemplo. Também havia casos de pessoas bem conectadas com punteiros recebendo auxílio sem que tivesse necessidade. Que é isso, né? Cara, no final das contas é o cara bem conectado. Independente de ser rico e pobre, em geral, o cara pobre vai ser pior conectado que o cara rico. Né? Todo mundo que eu consegui conversar sobre isso lá e não tinha medo de falar sobre isso, eu falava, cara, isso é uma parada hereditária. Então, tipo, você tem essa posição meio que, tipo, sei lá, você tá numa categoria, tipo... sei lá, enfermeiro. E aí, pô, teu avô foi um enfermeiro na época do Perón. E aí ele formou o teu pai, enfermeiro. E o teu pai herdou a parada de ser o contato com o ponteiro. E aí tu é um planeiro também. Você é não só funcionário, como planeiro. E aí tu é o organizador, agitador de enfermeiro. E aí já tava passando pra terceira geração. Então o cara... Não, filho, tu vai fazer enfermagem, tu vai trabalhar na clínica lá em Buenos Aires. E tu vai receber o meu contato aqui com o ponteiro. E aí você vai ganhar a porra do dinheiro. Então era um negócio... E a gente tá falando sobre responsabilidade... Outro dia a gente tava tendo uma conversa sobre responsabilidade individual. E, tipo, como dinastias tem a ver com isso. E na Argentina tinha uma responsabilidade... de planeiro, tinha né? uma dinastia de planeiro com responsabilidade individual, assim, pra agitar a massa, sabe? E, cara, o nego ficava muito puto com isso, assim. O argentino que votou no Milei, né? Pois é. Então é isso, né? Era um programa de merda e cortar não foi um grande problema. E na Previdência Social, o maior item individual do orçamento argentino, não só do argentino, do brasileiro, do americano, do francês, do belga, pick your country, sabe? Vai ser o maior item via de regra. A contração real foi grande, mas novamente sem nenhum grande corte. Então é isso, né? Ajustou abaixo da inflação. Então, perfeito. Isso é a única coisa que deu pra ver, assim, na gente que talvez tenha dado uma degradada, é a situação do idoso mesmo, né? Tinha uns idosos meio ferrados, né? Tipo, andava assim, até nas partes bacanas de Buenos Aires, tu viu uns velhos meio largados assim na rua, pedindo ajuda. É horrível isso, mas enfim. Pois é. E por fim, o que o Milei realmente conseguiu cortar foram os investimentos, os quais eram discricionários e parcialmente o funcionalismo público, não renovando certos contratos, reestruturando autarquias e limitando o aumento real dos salários. Abaixo, podemos ver como cada grande item do orçamento variou ao longo dos anos. O resultado em 2024 não foi nada menos do que impressionante. Em seu primeiro ano de governo, conseguiu cortar os gastos em termos reais em 27%, o que é bizarro. Isso é muito... Cara, ele cortou um quarto do gasto do governo em um ano, cara. Surreal, violento, assim. Né? Violento. Ocasionando um superávit primário de 2% do PIB. Algo antes impensável. Então aqui antes tinha, né, uma tabela que ele trouxe do déficit. Então, tipo, o déficit primário era sempre grande, né? Então 4% do PIB, 4, 2. 2019 quase foi um superávit no déficit primário. E depois voltou, 2020, gigante. Aí depois 2. E aí se você somar a questão dos juros, só ficava muito maior. Mas o Milei conseguiu entregar um superávit primário de 2% do PIB. Que foi a primeira vez em 30 anos na Argentina, né? Então, os argentinos, tipo 20 ou 30 anos. 20, 30 anos é uma coisa, tipo, desde o início dos anos 90 que eles não tinham uma balança positiva. Balança não, superávit, né? No orçamentário. E foi comemorado com extrema surpresa, assim, porque esse era um resultado não esperado, né? Tipo, o Milei disse que ele ia ser abrupto, rápido, que o time dele ia atacar de verdade, assim, a máquina pública, contra os interesses dos particulares, planeiros, donos de união, interesses entrincheirados na política, peronista, caralho. Foi muito melhor do que imaginado, assim. Isso foi uma parada a comemorar mesmo. Pois é. A inflação mensal, você vê. Mensal, tá? Isso aqui não é anual, não. Ela tava em 25% quando o Milei assumiu. Porra. Cara, 25% por ano no Brasil, o nego já ia ficar muito puto. Na Argentina era por mês. O Milei conseguiu diminuir bastante. É aquilo, né? O número anual ainda é alto, mas, porra, diminuiu bastante. Tremenda conquista. Né? Em termos de pobreza, todo mundo aí deve se lembrar, né? A galera que presta mais atenção, que é tipo, o Milei assumiu, aí a pobreza deu uma porrada. Aí tinha o que tinha de hater do Milei falando, tá vendo? O neoliberalismo falhou, falha e falhará. Pois é, a austeridade fiscal, como sempre, cobrando do mais pobre. E aí a pobreza ela aumentou de fato e aí diminuiu. E eu achei muito interessante, cara, que... O patamar abaixo do início do governo, né? Então, o delta de pobreza é negativo nessa altura do campeonato por métricas argentinas. Não é nem... você usou a metodologia, sei lá, do Banco Mundial pra mascarar a pobreza. Não. O índice argentino tem um delta negativo. Isso é um comentário que eu sempre acho interessante, né? Quando você vê estatística de pobreza, não tem um padrão global pra estatística de pobreza. Cada país... Quer dizer, deve até ter. Mas deve ser uma merda. Deve ser muito baixo. Deve ser, tipo, usado pra África, assim. Mas cada país, via de regra, tem o próprio medidor de pobreza. E isso que fazia que a Argentina ficasse tão alto, né? E, sei lá, e você vê que a própria Argentina aparentemente separa a pobreza em duas estatísticas. Tem os indigentes, que aí eu imagino que aqui é muito pobre mesmo. Tipo... inseguridade alimentar, né? Coisa tipo assim. de coisa. E tem os pobres, que não indigentes. Tava super alto.
E aí conseguiu abaixar. Enfim. E aí, por último, o índice de atividade econômica deu uma porrada boa. O eixo Y desse gráfico tá todo truncado. Então, ele aumentou de, sei lá, 147 para 154, que é tipo 5%, né? Então, um aumento aqui bem bom. E aí, eu achei essa parte política do artigo muito boa, né? Que beleza, como que o Milei fez essa porra? Nem sequer tinha maioria no Congresso direito, né? O partido dele foi inventado pra eleição, né? Pois é. Democracia argentina é fácil abrir partido. Sim. Muito fácil. Né? Então aqui, seu partido detinha apenas 10% do Congresso argentino, indicando a dificuldade de construir apoio para suas medidas. Contudo, 2 mecanismos permitiram que o executivo tivesse ampla massa de manobra na condução de sua política econômica. O primeiro se chama Decreto de Necessidade e Urgência, DNU, instrumento similar à medida provisória no Brasil, mas enquanto no Brasil a medida provisória ela caduca caso não seja aprovada pelo Congresso em 6 meses, na Argentina elas não têm prazo de validade, precisando ser rejeitadas por 2/3 de cada casa legislativa. Então, cara, pra tu derrubar um decreto Difícil pra caralho. na Argentina é difícil pra caralho, mano. É muito difícil, muito difícil. Vou falar, cara, isso é... O caso constitucional argentino é hilário, né? Porque eles usam a mesma Constituição desde a independência. Então, é uma Constituição latino-americana de mais de 100 anos de uso. Qual o segredo? Sabe que um executivo um pouco mais forte, sabe? Um pouco mais de energia? Porque isso, pra mim, é uma boa hipótese, cara. Né? Tipo, você ter condição de manejar o governo, assim, no momento de necessidade e urgência, é um mecanismo anticrise essencial, né? Hoje o Brasil, de certa forma, vive uma crise de governabilidade. Sim. E não tem saída, não tem saída institucional. Pois é, e o segundo mecanismo foi a Lei Bases. Não, mas só pra continuar, né? Isso permitiu que o Milei realizasse uma série de reformas pelo seu famoso DNU 70/2023, que foi responsável pela reforma dos aluguéis, tarifas, plano de saúde, por exemplo. O segundo mecanismo foi a Lei Bases, que declarou estado de emergência pública em várias áreas, concedendo ao Executivo a possibilidade de legislar nessas áreas por decreto. As modificações trabalhistas, novas leis de incentivos fiscais a grandes investidores estrangeiros e os futuros projetos de privatização e reforma de alguns regimes previdenciários não seriam possíveis através somente do Poder Executivo, sem essa lei. E aí, também, houve também, desde o início do seu governo, uma expectativa clara de mudanças. O último governo não peronista, do Macri, optou pelo gradualismo, que no final foi muito lento sem grande impacto, causando uma crise fiscal e sua derrota em 19. Milei, ao contrário, ancorou as expectativas dos agentes logo de início e foi pragmático para atingir seus objetivos. Que eu acho que é o que explica por que nesse período aqui, quando a pobreza na Argentina tinha subido, que a popularidade do Milei não tinha caído. Porque o nego tava com a expectativa. Eu acho que o Milei deixava claro que é tipo, cara, vai doer. Ele falava bastante sobre Mas isso. é a única forma de corrigir. E aí, enquanto tava doendo, o povo tava tipo, cara, tá doendo, mas é porque remédio bom dói, né? É o mertiolate, né? Mertiolate dos antigos, que ardia a ferida. Tu é raiz, né? Tu é raiz pra caralho. Pô, Tu era o cara criança nos anos 80. Exato, a força pra caralho. Mas enfim, e aí o resto do texto, o autor continua falando dos... Autor não, pô, Santillo, nosso brother. Sim. Continua falando dos desafios e oportunidades, assim, né? O que pode fazer dar errado, o que pode fazer dar certo. O principal risco que ele vê é a base política do Milei cair e acabar revertendo essas... Não expandir, né? Exato. Não expandiu, então reverter mesmo as mudanças que o Milei fez. Porque aquilo, não tem apoio no Congresso? Não. Tem o grupo do Macri ainda tá lá, né? Tipo, se o grupo do Macri só foi engolido, né? Triturado pelo grupo do Milei, mas não tiver crescimento real. Exato. Na prática não mudou nada, né? É possível. E também tem o risco de problemas cambiais. E em termos de possibilidade, a Argentina está bem em recurso natural, especificamente por causa da reserva de gás e xisto de vaca muerta. Pra galera que tá fazendo concurso do Itamaraty. Caiu na prova. Fiquei sabendo que sim. Exato, ficou sabendo depois, né? Exato. Enfim, então a conclusão do autor é: mesmo que Milei não tenha seguido seus planos mirabolantes de quando era candidato, que era, sei lá, acabar com o Banco Central, enfim. O que ele está fazendo na Argentina merece os mais altos aplausos. Hoje é possível imaginar no futuro que o país conte com equilíbrio fiscal e estrutural, algo que nós no Brasil sonhamos em ter desde 2015, e uma inflação abaixo de 2 dígitos. Ademais, o país se encontra numa posição geopolítica privilegiada, podendo oferecer produtos em alta demanda, que é o lítio, né, que é muito importante para a bateria de carro elétrico, com a abertura do mercado europeu no futuro próximo e sem tensões diplomáticas com a maior economia do mundo. Deu shots fired da Lula. Alfinetada no Lula. A Argentina, que antes se dizia ter um grande passado pela frente, hoje tem um futuro promissor adiante. Quando eu conversei lá com um professor, né, da Universidade Torquato di Tella, qual é o nome dele? Esqueci agora. Esqueci também.
Terminava com Maier. Neumayer, exato. Andy Neumayer, acabei de lembrar. Que trabalhou no Banco Central argentino. Ou seja, um outro, pra ser bem chulo, um picão da economia argentina. Ele falou que o que ele achava que era mais problemático era o vencimento desses empréstimos internacionais na Argentina, que ia dar uma... que esse ano agora que vai entrar, né? Vai ter uma pressionada forte aí no orçamento argentino, porque eles vão ter que pagar muito serviço da dívida. E aí, cara, se o Milei conseguir tancar, né? Mas eu acho que o empréstimo que o Milei conseguiu do FMI recentemente era pra isso, né? Exatamente. Ele não teria nem que pagar o serviço, eu imagino que ia ter que pagar o principal de volta, né? Que é foda. O vencimento, né? E aí agora o Milei conseguiu o empréstimo, então... talvez... essa barra. Exato. E antes mesmo pegou dinheiro com os chineses também, né? Então mostra um pouco de pragmatismo na política externa do Milei. As pessoas hoje em dia... exalta muito a submissão dele, a agenda do Trump, a agenda israelense, beleza. Mas ele, no início do governo dele, pegou dinheiro com os chineses, entendeu? Tá cheio de chinês em Buenos Aires, cheio de empresa chinesa. Então ele não é tão bobo assim. Pois é. Se uma coisa que o Milei mostrou é que, apesar dele parecer maluco... Ele não é maluco. Ele não é maluco, ele é só um... Excêntrico, é uma máscara. Não é máscara, não é uma máscara, não. É meio maluco mesmo, mas é um... Pois é. Ele não é retardado, né? Ele é muito inteligente, na verdade. Então, sim. Eu também tô... Se você tivesse que apostar assim na Argentina, eu... Você pode apostar, né? Compra aí ações argentinas. Bolsa argentina? Já tá bem caro, né? Enfim, excelente texto do João Rafael Rodrigues Santillo. Sigam no Substack. A gente ia fazer o vídeo baseado no texto do Neil Ferguson, mas... Posso falar? Melhor. O texto do Santillo tá melhor do que o do Neil Ferguson. Deixa o Neil Ferguson falar de coisa velha, entendeu? Fala de história, sei lá o quê. Fala de coisa antiga. Mas uma parada, cara, que a gente não tem noção é que aquele mulher que a gente conversou lá... Na faculdade de economia, o cara falou: a Argentina tem o papel, a posição natural da Argentina na América do Sul é liderança, protagonismo, e a gente só tá indo retomar esse lugar. Então, se nada te mover, o Brasil tá bem. Mano, tem um garoto argentino falando que, na verdade, quem tem que liderar a América do Sul não é o país que é metade da terra. Exato, tipo, tem a população de 200 milhões. É um país que é pequenininho, né? Um país menor e com 50 milhões de pessoas. População de São Paulo, né? Pois é. Especialmente se você for paulista, cara. Sabe? Isso aí. A Argentina é tipo São Paulo. Só que bem maior, né? Em área. Mas em termos de população e economia é comparável. E São Paulo tem o resto do Brasil ainda pra... meio que conseguir sustentar, assim, o poderio. Mesmo assim, os argentinos estão superando vocês, paulistas. Cara, esse moleque aí foi uma história até engraçada. A gente entrou na faculdade de economia lá, contando anedotas, né? Tornar esse episódio mais agradável. Sim. A gente entrou na faculdade de economia da UFBA. Aí a gente tá tentando achar alguém que fosse fã do Milei, né? E não achava, porque era centro acadêmico, de esquerda, foto do Marx, foto do Marx, o caralho. Aí eu falei, pô, pessoal, vou achar. Aí o moleque tava com o livro do Mises em cima da mesa. O livro grandão, né? Ação humana. Exato. Aí eu falei, te gusta, Milei? Aí o cara... o moleque tá caralho. Aí o cara, xalá. O momento mais especial da minha vida, eu vou falar a coisa que eu mais gosto, tá ligado? Exato. E ele deu uma boa entrevista, cara, mas no final ele se complicou aí, né? Começou a falar que o Brasil é coadjuvante na América Latina, é a liderança natural argentina. Eu falei, quase saí na porrada. Pois é. Mas falou pra ele. Rio Hitsu, conoces? Enfim, meu espanhol é uma merda, eu nem... Nossa, o espanhol é uma merda. Pois é. E aí, cara, o que o Estadão tá falando do Brasil tá fudido. O Brasil está empobrecendo. E reforma constitucional já. Pois é. Então, em 45 anos, o Brasil regrediu da 48ª posição para número 87, em termos de PIB per capita, em paridade de poder de compra. Então, isso aqui... O paridade de poder de compra você não pode nem falar, mas o câmbio de valorizando... Não. Normalizado. Pois é. Em geral, a sigla é PPP, né? Em inglês é PPP. Isso leva em conta o câmbio. Em termos absolutos, esse indicador até aumentou, né? O PIB per capita. Só que, aumentou pouco, né, cara? Caralho, aumentou... Modesto, né? Aumentou 50% em 44 anos, sabe? Isso anualizado dá menos de dá tipo 1% ao ano, sabe? Tipo, que merda, sabe? Enfim. Não, mas confia, pô. 88 para sempre. Pois é. E aí, para 2030, a estimativa do FMI é que o Brasil continue caindo, né? No ranking. Então, a combinação entre crescimento baixo, poupança reduzida, que poupança é essencial para investimento é essencial para, formação de capital, e capital é essencial para aumentar a produtividade. Então, só para vocês entenderem por que poupança é importante. Aí é isso, poupança reduzida, investimento pífio, produtividade estagnada, tudo isso é bem relacionado. A mão de obra desqualificada e inflação elevada não poderia gerar resultados diferentes, né? Pois é. Para quem tem dúvidas das previsões do FMI,
O desempenho econômico do Brasil nos últimos anos é ilustrativo. Ao longo de 10 anos, o indicador despencou até 2016, quando o Brasil teve uma recessão. Recuperou-se lentamente até 2019, caiu em 2020 e voltou a subir aos poucos desde então. Então, o PIB per capita PPP em 2024 é 19 mil, que era o mesmo, praticamente o mesmo de 2013. Então é isso, cara. 11 anos o Brasil andando de lado. Foda, né? Porque no Rio a gente vê isso muito claro. Não, no Rio, se bobear, nem andou de lado, não. Talvez piorou, tenha tido né? ligeira queda, né? Pois Se eu é. levantar mesmo. Assim. E aí, isso aqui é um editorial do Estadão, tá? Então não é nenhum autor, é o Estadão como instituição falando. É triste, mas previsível, pois o Brasil parece que não aprende. Há anos, você sabe que o crescimento econômico não depende de subsídios para setores ineficientes, mas de investimentos privados em áreas nas quais o país tem a vocação. A história prova que a abertura de mercados reduz o custo de produção e favorece a integração de cadeias produtivas, mas o país prefere a proteção e o isolamento comercial. Gastos públicos em excesso são o motor para a inflação. O sucesso do Milei em combater a inflação me corrobora essa tese, pois corrói o poder de compra da população e exige um aumento da carga tributária, que a gente está vendo agora com o Haddad, o que reduz a competitividade da economia brasileira. Ademais, resulta em taxas de juros elevadas. De novo, sempre que o cara de esquerda fala, tipo, pô, mas o Brasil, cara, Juros, gasta muito dinheiro com juros. É tipo, Gasta mano, menos, então. qual é a Corta forma? gasto. Exato, corta gasto. Corta porra. gasto, então, pô. Então diminui a dívida, caralho. Aí o cara, não, mas veja bem, bababá. Aí você fala pro cara, mas o que tem que fazer? Ah, tem que pagar menos. Como? O cara tá propondo, tipo, pagar tudo através de inflação monetária, tá ligado? E aí vai ter uma inflação alta pra caralho, guess what? O político que fizer essa merda não vai se eleger. Enfim. É isso que as pessoas chamam de ortodoxia econômica, pessoal. Exatamente. Então, em vez de reformas estruturais para ampliar o crescimento potencial do PIB, o Brasil aposta em puxadinhos. Favorece empresários dos setores próximos do poder, impõe barreiras às importações, aposta na elevação da arrecadação, cria linhas de crédito direcionado que distorcem os juros do restante do mercado, usa as estatais como um orçamento paralelo para induzir o desenvolvimento, patina na melhoria da educação básica e deixa estudantes se iludirem com promessas de empregabilidade. Isso aqui eu discordo um pouco do diagnóstico do Estadão, sabe? Em qual parte? Eu discordo na crítica tão ferrenha ao protecionismo, sabe? Só pra ser algum economista ortodoxo tá vendo essa porra, o cara tava feliz. Pô, caraca, novos clássicos. Da hora. Novos clássicos aprendeu desde a quantidade de merda que eles falaram do Trump. Não aprendemos. Não. A gente vai insistir nessa porra. E eu discordo nessa porra de... Ai, nossa, patina na melhoria da educação básica. Patina, né? Patina porque é impossível, né? Não, porra. Não, pessoa. Não daria pra ser melhor. Patina Daria. mesmo. Daria. Mas não é dinheiro que tá faltando. né? Não. Pode cortar Entendeu? gasto. Brincadeira. Pois é. Brincadeira, abraço a todos os professores. Governo, Congresso e Judiciário parecem bastante satisfeitos com esse desempenho medíocre. Para eles, esse Brasil à deriva não existe. No Executivo, no entanto, Lula da Silva só pensa em lançar programas que possam recuperar sua popularidade até a eleição. No Legislativo, os parlamentares só querem que suas emendas sejam quitadas. E nos tribunais, sempre há espaço para um pagamento retroativo e para um novo penduricalho, tudo com isenção de impostos. A maioria da população percebe que o dinheiro já não compra o que comprava no passado e sabe que não tem alternativa a não ser se adaptar à realidade. Mas nenhum dos três poderes está disposto a rever despesas e contribuir com o futuro do país em nome do interesse público. A posição do Brasil no ranking do FMI é reflexo dessas escolhas. Cara, excelente editorial, né? O Estadão... Eu não quero puxar saco, realmente, sabe? De verdade. Sabe porque o Estadão, entre os círculos mais intelectualizados do país, leva a má fama. É chamado de mausoléu, uma coisa decadente, retrógrada. O jornal mais bacana é a Folha. É a Folha. A Folha é hype e o Estadão é pra véi, sabe? Sim. Esse seria o estereótipo da coisa. Mas, cara, big fan, cara. Sou um big fan do Estadão. Sim. Gosto muito. É o que tem mais conteúdo hoje pra entregar. E, porra, diagnóstico sensacional, perfeito, né? Sempre que eu falo sua Constituição de 88 no Twitter, eu viralizo sendo ofendido. E, cara, a gente precisa de uma reforma constitucional pra já, entendeu? Pois é. A política dita economia. Óbvio que a economia não existe, é subjugada à política. Não é pra tanto. Mas, tipo, escolhas políticas que determinam, assim, escolhas econômicas. Então, cara, a Constituição de 88 é uma merda. É ingovernável. O Brasil é um cavalo ingovernável. Selvagem. Sim. E é isso, né? O Milei, no texto aqui, deixa muito claro. Como que o Milei conseguiu o sucesso dele? Poder. No executivo. Yes, concentrado. né? Se tiver que dar poder pra alguém, né?
Por que não pro executivo? Porra, não Porque é o judiciário, não. Quem tá né? acumulando poder agora é o judiciário. É o Só poder que mais jovem. Só que o judiciário, no Brasil, ele... Tipo, as preocupações dele são muito... Sabe? É tipo, o Xandão, ele pensa em destruir o Bolsonaro. Ele é fútil, né, cara? O judiciário, ele é fútil. Mas aí, vamos lá. O Xandão pensa em destruir o Bolsonaro. Meio que é a única coisa que ele liga. O Barroso pensa no quê? Tem uma noção bem superficial de progresso social, assim. Exato. Sabe quem tá brigando pra fortalecer o executivo? O Dino. Exato. Pessoal, não me xinguem. Mas o Dino, ele tá lutando pra tentar fuder o Congresso, né? Porque dos 3 poderes do Brasil, por incrível que pareça, o judiciário não é o pior, assim. É o Congresso, cara, sabe? Porque Mais do que disfuncional? o mais funcional que o Congresso não faz Disfuncional. porra nenhuma. É. Só é preocupado em emenda, em roubar. Roubar não, né? Enfim. Imputar crime é perigoso, pessoal. Perigoso. A bancada de advogados novos classes vai ter que entrar em ação. Uma bancada muito poderosa, eu confio nela. E, cara... E o executivo, coitado, tá com o poder dele fatiado entre os 2 outros. Jabuticabia. Exato, o executivo tá nessa. Tá no modo ovo de ema mindset, cara. Exato, jabuticaba, comer a jabuticaba mindset. Então, porra... Sim. Cara, nesse arranjo todo, as coisas assim, tem claramente uma distinção entre ministros do STF pré-Alexandre de Moraes e pós-Alexandre de Moraes, sabe? Eu acredito que a corte se tornou muito mais... Tinha já um legado disso, né? Do Barroso, assim, de ser um cara mais... Tem uma visão mais vanguardista pra corte, mas isso só virou lugar comum, sabe? Sim. Tem os dinossauros, que são mais pragmáticos, e tem... Tipo Gilmar e Gilmar, caralho, porra. O próprio Toffoli é um cara meio, né? Sim. Um gênio, né? Um homem, puta, brilhante, assim. Muito fora da curva. As últimas passagens dele têm sido fantásticas, assim. Mas, claramente, tem, tipo, uma visão nova para o judiciário, que é... E o Dino fala muito sobre isso, fala abertamente, comenta com a Daniela Lima. Eu tenho uma suspeita de que ele é o ministro da SF que tem o zap dela e manda figurinha e tudo, e ela, enfim, fica enchendo o saco. Mas é de que tem uma disfuncionalidade mesmo no arranjo dos poderes. E o Dino é, tipo, o insider do executivo dentro do judiciário pra meio que, tipo... Fudeu o Congresso pra meio que jogar poder de volta pro executivo, entendeu? Mas o Dino, cara, tá certo. Não gosto dele, cara. Deve ser o cara que eu sou mais divergente ideologicamente da toda a corte ali. Mas ele é meio que é o herói, posso falar? Sim. Não sei se ele faria... Novos clássicos, declara. 2 pontos. Flávio Dino é o herói. Flávio Dino é herói da República. Tá. Tipo, se você realmente pensar assim em... Sim, cara, cara. arranjo constitucional... E, tipo, Herói. vamos supor, você pode estar em casa pensando, cara, eu não acredito que vocês dois estão falando que tem que dar mais poder pro Lula. É pro Cara, Lula, é pro presidente. É pro presidente. Mas tem várias coisas que o Lula não faz por falta de poder. Um exemplo óbvio é a exploração do petróleo na margem equatorial. O Lula fica enchendo o saco. Pô, tem que acontecer. E aí fica, tipo, o IBAMA e etc. travando ele. Se ele tivesse mais poder, se não tivesse esse poder decreto bem extenso, igual o Milei tem, será que ele não conseguiria só falar aqui, ó, IBAMA? Olha só porque a Se margem preocupou com equatorial outras tá coisas. indo, a última matéria que eu vi, inclusive do Estadão, que é o melhor jornal do Brasil hoje em dia, enfim, o mausoléu do Estadão. O presidente do IBAMA, ele é suplente na Câmara. Então você tem que arrumar um jeito de alocar o cara que é o suplente, que é o mandatário, que ele é o suplente. Enfiar alguma boa pra ele poder virar deputado. O arranjo é o entendeu? seguinte, o cara tá no IBAMA, ele tá tipo, Lula, olha só, eu só libero se tu me fazer entrar no Congresso. exato. E pra eu entrar no Congresso, tu tem que dar um ministério aqui pro Exato. cara que é meu suzerano político. Exatamente isso. Só que pra você ver, pra que serve a merda do Congresso? Sim. Essa era a última notícia que eu tive da coisa, pelo Estadão. Então, você vê o tipo de merda trivial e personalista que embarga, tipo, um projeto de trilhão, cara. Entendeu? Tá vendo chegar esse trilhão, mas, porra, de muitos bilhões, caralho. Deixa eu me trilhão. hypar. Tem uma Nigéria debaixo do Pará. De quadrilhões de petróleo. Bazilhões. Não, mas eu acho que me falaram que tem... Eu sou meio Ike Batista mais. Tem 10 Nigérias no pré-sal e tal. Sim. Mas eu acho que tem uma Nigéria nessa bacia equatorial. Sério. Pô, Nigéria tem Tem petróleo, petróleo pra caralho. Sim. Tomara que esteja certo. Mashallah. Mas enfim. Tá bom, né? Eu acho. Tá bom. Tô Isso, triste já. pessoal. Valeu. Muito obrigado. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra, gratuito e pago se você quiser apoiar o canal. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25, com conteúdos extras, pagos, pra você apoiar o nosso trabalho aqui diário no YouTube. E ter mais conteúdo lá também, né? Exato. Fora isso, a gente faz lives na Kik, meio-dia, todo dia de semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente trata temas mais filosóficos. Sexta-feira vai ser a sexta socrática. Então a gente vai ler texto de filósofo clássico, literalmente. E lá dá pra você apoiar o canal também. E fora isso, nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoal. Muito obrigado. Valeu.